Bom dia, igreja. Bom dia. A paz do Senhor Jesus a todos, amém? Amém. Bom dia a você que nos acompanha nas redes sociais. Eu sou o evangelista Fernando, da Igreja Evangélica Cristã Apostólica. Estamos situados ali na Rádio Shop 7617, ao lado do depósito de material do Farol, no Jardim Marina. Venha nos fazer uma visita. Você que quer abençoar essa obra também, o link da nossa igreja é igreja.teatro@gmail.com e o Senhor te fará prosperar. Amém? Amados, primeiro domingo do ano, vamos dizer assim. O que nós fizemos para o Senhor no ano que se passou? Para nós refletirmos. O que nós fizemos para a obra do Senhor? Nós temos que refletir. Se o Senhor nos permitiu passar por este ano, chegarmos no ano de 2024, eu entendo que é mais uma oportunidade de fazermos a diferença, de fazermos diferente. É mais uma oportunidade de lutar com todas as nossas forças para viver com Ele. Por isso Ele nos permitiu e nos agraciou por mais um ano, mais um dia. As misericórdias dele se renovou para com as nossas vidas. Abra suas Bíblias. Mateus 16, versículo 24. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a vida por minha causa, achará. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na sua glória, na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Coloque os seus assentos, vamos falar com o Senhor. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, queremos a Te agradecer, Senhor, por mais um ano ao qual o Senhor permitiu que nós entrássemos nesse ano. Pai querido, que nós possamos glorificar o Senhor em nossas vidas nesse ano, sim. Eu peço a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos conduzir, ó Pai. Peço, Pai querido, assim como o Senhor me deu essa mensagem, Pai, peço que o Senhor abra a mente do Teu povo para receber a Tua mensagem de bom grado, Senhor. Senhor, eu peço a Ti que seja o Senhor a falar pelo intermédio da minha vida. Usa-me, Senhor, como instrumento em Tuas mãos. Que eu não venha falar nada de mim, mas tudo de Ti, Senhor. E que nós possamos estar alertas, Senhor, na Tua mensagem, para pôr em prática, Senhor, a Tua vontade sobre as nossas vidas, Senhor. Que nós possamos alegrar ao Senhor com mais este ano, fazendo a Tua vontade e não a nossa. Pai querido, sou Teu servo, instrumento em Tuas mãos. Está em Tuas mãos, Senhor, essa mensagem. Seja o Senhor a ministrar para a Tua igreja. É o que eu te peço e já te agradeço. Para a glória do Teu santo nome. Amém. Graças a Deus, vamos aplaudir ao Senhor. Pode tomar o seu assento. O tema que o Senhor me deu nesta manhã é servir a Cristo. Não é título, é vida. Não é título. O que nós vemos hoje, amados, são pessoas que são pseudo-cristãos, se dizem cristãos, mas as ações não são de Cristo na vida das pessoas. O ano se passou, muitos desistiram, pararam pelo caminho, mas para a glória e honra do santo nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui. Continuamos, filho, a luta para encontrar com Ele. O texto de Mateus vai nos dizer claramente, amados, para nós não nos apegarmos às coisas deste mundo, para nós não fixarmos os nossos olhares às coisas deste mundo, aos prazeres deste mundo, para nós nos atentarmos ao Senhor, que é o único autor e consumador da nossa fé. O texto diz para nós tomar a nossa cruz, ou seja, no
mundo teremos aflições, mas nós temos que ter bom ânimo. O Senhor venceu o mundo e nós servimos ao Senhor. Tomar a nossa cruz para continuar a caminhar. Isso é verdadeiramente levantamos as mãos para o Senhor. Nós assumimos o caráter de Cristo. Agora é Ele quem dá a direção. Não é mais nós. Não é mais as nossas vontades, sim as vontades do Senhor que tem que sobressair sobre as nossas vidas. Infelizmente nós não entendemos tudo isso. Nós precisamos entender que nós somos, como eu posso dizer, nós viemos de fábrica com defeito. Nós viemos de fábrica condenado a ser jogado fora, com problema. Nós viemos de fábrica dessa forma. E quando nós levantamos a mão para o Senhor, então é como se fosse um computador com um problema. Ele já vem com um problema de fato. E o Senhor agora ele tem que reconfigurar para ficar em conformidade com a vontade dele. Me faça entender? Reconfigurar. Nós somos criados, nascemos nesse mundo, aprendemos tudo que é de ruim, o mundo já é maligno. Aprendemos tudo que é de ruim. E quando levantamos as nossas mãos para o Senhor, Ele começa a nos dar direção, nos dar caminho, nos ensinar a vontade dEle, não a nossa. Mas aí é que está o grande problema. É se despir do nosso eu, para viver a vontade do Senhor. Essa é a nossa maior luta. Contra nós mesmos. Nós assumimos um compromisso com o Senhor de boca, mas as nossas ações não condizem com o que nós falamos. Nós precisamos entender, o ano passou, o que nós fizemos com o Senhor? Um Senhor que nós levantamos as mãos e falamos que iríamos servir. Entregamos a nossa vida a Ele e o que nós fizemos para Ele. O ano está se iniciando, o primeiro domingo do ano. É mais uma oportunidade de você ter um ano diferente, de viver o sobrenatural do Senhor. É mais uma oportunidade que nós temos de viver algo sobrenatural com o Senhor. Mas para isso acontecer, eu preciso me dedicar, aplicar o meu coração verdadeiramente à obra do Senhor. E quando eu digo a obra do Senhor, eu não digo somente em culto. É óbvio que nós temos que cultuar o Deus que nós levantamos as mãos. É óbvio, eu não preciso falar sobre culto. Porque eu entendo que cada cristão ele sabe que ele deve estar no culto. Eu entendo dessa forma. Uma vez que eu entreguei minha vida para Cristo, a igreja, o corpo de Cristo está reunido, eu tenho que estar no corpo, eu faço parte, eu sou membro do corpo de Cristo. Então eu não preciso estar falando, eu preciso estar em culto. Eu não preciso. Mas a obra do Senhor ela não para só por aqui, somente em culto. Tem pessoas necessitadas aí fora, irmãos. Tem famílias sendo destruídas nesse exato momento. Alguém precisa de uma atenção, precisa de uma palavra. A palavra que você recebe em todos os cultos aqui. Nós precisamos lançar essa palavra para essas pessoas. A obra do Senhor não se resume somente no culto. Não é somente ter um título de cristão, mas ter uma vida de Cristo em nós. Nós precisamos entender isso, amados. Mais um ano se inicia. Mais um ano de oportunidades. Mais um ano ao qual nós não devemos olhar para o mundo e correr exacerbadamente atrás das coisas deste mundo. Mas devemos correr exacerbadamente atrás das coisas de Deus. Conhecer o Senhor profundamente. É isso que Ele espera de nós. O Senhor retribuirá, como eu li no texto, a cada um segundo as suas obras. Se eu não tenho obra nenhuma para apresentar ao Senhor, o que será me retribuído? Nós temos que pensar nisso. Nós precisamos nos envolver com o Senhor. Uma vez que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós precisamos nos envolver com Ele. É simples assim. E eu sempre digo que o Senhor deixa a assinatura dele em tudo. Nós nos casamos. Nós conhecemos o nosso cônjuge. E ali passamos a casar e morar. Com Deus não é diferente, eu preciso conhecer Ele. Aleluia. Para poder fazer a vontade dEle. Se eu não conhecer Ele, eu não faço a vontade dEle. Glória a Deus. Aleluia.
Isso é muito sério, mas se despir do nosso eu, tomar a nossa cruz e levar, vamos caminhar, vamos correr. É assim que nós temos que entender, mas é mais um ano de oportunidade, mais um ano ao qual o Senhor tem depositado sobre a mim e sobre a sua vida bênçãos, tem depositado sobre a mim e sobre a sua vida uma confiança para levar a palavra dele, a obra dele adiante. Mas para isso acontecer, eu preciso me posicionar. Eu preciso ter a posição, estar na posição do Senhor. Eu não preciso correr atrás das bênçãos. Se eu estiver na posição que o Senhor me colocou, Ele vai me abençoar, é automático. Eu não preciso nem estar pedindo por isso, para falar a verdade. Uma vez que eu estou de acordo com a vontade dEle, com a palavra dEle, eu estou tranquilo, vai vir em minhas mãos. Você não precisa ficar lutando por isso. Nós temos que lutar para verdadeiramente ter Cristo dentro de nós, fazer a vontade dEle, não a nossa, porque nós somos falhos, nós somos cheios de falha, mas o Senhor é perfeito. Hoje, infelizmente, nós estamos vivendo uma vida assim, de cristãos doentes, de título. As pessoas não demonstram mais o caráter de Cristo e acham que está tudo bem. A pessoa diz que entrega a vida ao Senhor, mas não tem comprometimento nenhum com a tua obra. Que vida é essa que eu entreguei? Se eu entreguei a vida do Senhor, ela não pertence mais a mim. Eu já levei tantos nomes, tantos nomes eu já levei: fanático, doente, tantos nomes. Não precisa estar no culto todo dia. Quantas coisas eu já ouvi? Eu dou de ombro, eu sei da no Senhor de Deus. Eu sei o que Ele fez na minha vida. Nós precisamos entender isso, ter uma vida com Cristo de verdade, responsabilidade e compromisso com a tua obra. Não é nada sobre mim, é sobre Ele. É sobre Ele. Mas infelizmente nós vivemos uma vida querendo mostrar para as pessoas quem nós somos, o que nós fazemos. Vivemos uma vida de aparência. Nós temos que deixar essa vida de aparência, viver de verdade. Viver de verdade. Muitas vezes nós só damos conta dessa situação quando passamos por situação difícil ou até mesmo próximo da morte. Eu posso falar sobre isso, porque o médico disse que eu jamais andaria, nem da cama eu sairia. De um acidente de moto eu tive, mas o médico dos médicos falou: não, eu tenho algo especial para ele. Por isso eu estou aqui falando com o Senhor. Esse tem que ser o nosso maior prazer: cultuar o Senhor, estar na presença do Senhor, fazer a vontade de Deus, buscar cuidar das pessoas, é uns cuidando dos outros. Aleluia. É ter uma vida de Cristo em nós mesmos. Tiago 2,14, ele vai nos ensinar que a fé sem obras ela é morta. É bem claro isso. Aí, Tiago, olha o que a palavra do Senhor vai dizer: meus irmãos, qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-los? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas se alguém me dirá: tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios temem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé opera, justamente com as suas obras. O efeito foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora,
e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificar se uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Eu tenho fé, irmão, tem evangelismo. Eu tenho fé, irmão, tem. Se eu não posso participar, eu não posso fazer nada para Deus. Eu não tenho fé, é a Bíblia que está falando, não é eu, é a Bíblia. Se você tem fé, se a fé é mesmo dentro de você, o amor do Senhor está dentro de você, você vai ter prazer em fazer as coisas de Deus. Você vai correr atrás para fazer a obra de Deus, porque isso nos será requerido. O Senhor nos dá a oportunidade para fazer algo para Ele. Mas se eu só viver falando, eu tenho fé, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas mostra. A minha fé eu demonstro em atitudes. A nossa fé nós demonstramos em atitudes para com a obra de Deus. É envolvimento com o Senhor de verdade. Não é só de boca, não é só de título, mas de ações, de vida. Vida com Cristo, amados. É a Bíblia que está dizendo. Nós entregamos a vida para o Senhor. O que nós fizemos para o Senhor no ano que se passou? O que nós deixamos de fazer para nós mesmos, para viver a vida do Senhor? O pastor cansa de falar aqui, e os irmãos dele vivem chamando ele para um monte de coisa, mas ele tem compromisso com Deus. Ele deixa de fazer as suas vontades. Você acha que não é vontade? De qualquer um estar com a família, comendo uma carninha? Você acha que não é vontade isso? Mas não. É melhor estar na presença do Senhor. Nós temos que aprender isso. Se envolver com a obra do Senhor, com as vontades do Senhor, não com as nossas mesmas vontades. Não tem dificuldade de entender isso. A dificuldade é pôr em prática. O entendimento, eu acredito que todos entendem. Eu creio que todos entendem. Mas a maior luta é pôr em prática. A prática que mata o povo. Nós precisamos entender isso. Mais um ano. Está se iniciando. Mais um ano de oportunidade. Mais um ano de demonstrar a sua fé. Mais um ano para demonstrar o Deus que você serve. Nas ações. Não é sobre as minhas vontades, é sobre a vontade do Senhor. Eu vivia em conformidade com as minhas vontades antes de eu entregar a minha vida para o Senhor. Eu passei a entregar a minha vida para Ele, eu já não tenho mais controle sobre a minha própria vida. O controle está nas mãos dele. Aleluia. A minha vida está nas mãos dele. Glória. A minha família está nas mãos dele. Os meus filhos estão nas mãos dele. Não tem nada sobre as minhas vidas. Aleluia. Nós precisamos entender isso. Não viver nesse mundo querendo as coisas deste mundo loucamente, mas viver querendo as coisas do alto. Paulo vai nos ensinar com clareza, buscar as coisas do céu, não as coisas terrenas que aqui vão ficar, não as coisas terrenas. Salomão nos ensina isso também com clareza, em Eclesiastes 1, tremendo. Eu aconselho, eu não vou ler todo Eclesiastes, mas eu aconselho todos vocês se deleitarem em Eclesiastes, para entender que as coisas deste mundo é vã, é vaidade, são coisas bobas, ao qual nós corremos dia e noite. Dia e noite nós corremos para saciar os nossos desejos, as nossas vontades. Aleluia. Eclesiastes 1, a palavra do Senhor vai dizer assim: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se fadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul, e faz o seu giro
para o norte. Volte-se e revolte-se na sua carreira e retorne aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras, tais como ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, ver isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas posteriores. Também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel, em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens, para nele os afligir. Apliquei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Amados, Eclesiastes é muito rico. Olha, eu estou pelo menos há uns 15 dias em Eclesiastes todo. Eu não vou ler todo, mas está bem claro. Tudo embaixo do sol. O que está embaixo do sol? A nossa vida terrena. A nossa vida terrena está embaixo do sol. Tudo que você corre atrás de casa, corre atrás de dinheiro, corre atrás. Salomão vai falar que, olha, eu tive de tudo, eu gostei de tudo nessa vida, e eu vi que tudo é vaidade. Tudo. Mas isso é muito sério. Isso é um ensinamento para nós. Vivemos correndo atrás das coisas para conquistar, para ter, para fazer, para acontecer. É o que nós fazemos. Corremos loucamente para ter as coisas, para obter, para fazer. E Salomão está falando é vaidade. E chega um momento que ele fala assim, olha, eu tentei alegrar o meu coração com vinho. Ele bebeu bastante lá e ele falou, isso também é vaidade. É vaidade. Olha, eu tive empregados, eu tive servos, eu tive ouro, eu tive prata, eu tive tudo. Vaidade. Vaidade de vaidade. Ele fala da soberania, isso eu quero ver com vocês. Eclesiastes 2, versículo 21. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza, contudo deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal. E aí eu entendo porque o pastor fala, eu, por mim, o jeito que eu estou tranquilo, não vou ficar correndo atrás de comprar nada. É um grande mal. A Bíblia está falando um grande mal, irmãos. Vocês conseguem entender isso? Eu não estou falando para você não deixar nada, né? Se você tem condições de comprar, não tem problema. Mas a Bíblia está falando como um grande mal, porque isso traz contenda entre a família, entre os irmãos. Entre os irmãos, a família começa a ligar. Eu tenho direito, eu também tenho direito. Eu tenho mais que você porque eu cuidei, eu fiz, eu aconteci. Eu tenho mais que você. É um grande mal. A Bíblia está falando que é um grande mal. A pessoa não trabalhou, não se esforçou, não fez nada. E está brigando por coisa que nem dela é. Até mata, o irmão mata o outro. Um mata o outro por coisa que você nem trabalhou, você não suou para ter isso. É tremendo esse livro de Eclesiastes. Aleluia. Nós precisamos entender de uma vez por todas a nossa vida está em Cristo. Nós precisamos olhar para as coisas do céu, não para as coisas terrenas. Isso é mal. Isso é mal. Nós precisamos entender de verdade, amados. E vamos entender o que é vaidade. Vamos entender o que é vaidade. O dicionário vai dizer que é um substantivo feminino. Valorização que se atribui à própria aparência ou quaisquer outras qualidades físicas ou intelectuais, fundamentada no desejo de que tais qualidades sejam reconhecidas ou admiradas pelos outros. Eu não estou ligando para Deus. Eu quero que você reconheça.
Isso é vaidade. Mas nós precisamos despertar, a igreja de Cristo precisa despertar para as coisas do céu, se desligar das coisas terrenas. Cristo nos ensina todo esse desfile da sua glória, para viver a vontade do Pai, viver como nós, mostrando que nós temos que nos despir do nosso eu, para viver a vontade dele. Cristo nos ensinou. Mas o que nós estamos fazendo? Vaidade, de vaidade, essa é a nossa vida terrena. Nós temos que lutar para conhecer o Senhor Jesus, para fazer a vontade dele. Eu costumo dizer que se nós conhecermos o Senhor Jesus, dificilmente nós pecaremos. Dificilmente. Porque nós conhecemos, nós agradamos, fazemos a vontade dele. Vaidade, qualidade que é vão, vazio, firmado sobre a aparência ilusória. Quantas pessoas vivem de ilusão? Quantas pessoas? Nós precisamos despertar. Eu não preciso ser reconhecido pelo homem, não. Eu não preciso ser reconhecido pelo homem por ninguém. Por ninguém. Eu só preciso estar com a minha vida no altar, fazendo a vontade do Pai. É isso que eu preciso. Eu choro aqui fanático de um monte de coisas e não ligo. Todo livro que eu sei que o Senhor fez na minha vida. Eu não faço isso para mostrar para o pastor, não. O pastor não pode salvar minha alma, não, irmãos. O pastor não pode salvar sua alma, não. Não pode. Mas se você tiver a vida de Cristo em você, aí sim vai ser salvo. Nós precisamos entender isso, irmãos. Mais um ano de oportunidade o Senhor nos dá. Mais um ano que nós devemos olhar para o Senhor, nos dedicar à sua obra, fazer a sua vontade, ou ter algumas coisas para nós refletirmos e pensarmos. 3 coisas para nós pensarmos. Primeiro, se entregamos a nossa vida para Cristo, tem que haver mudança na forma de viver. Tem que haver mudança. Não tem como uma pessoa que entregou a vida para Cristo viver do mesmo jeito. Não tem como uma pessoa que entregou a vida para Cristo continuar com os mesmos prazeres, com os mesmos desejos, com a mesma vida. Não tem como. Se a nossa vida está em Cristo, tem que haver mudança. E não é eu que vou ficar falando, olha, eu mudei, olha, eu não fiz isso. Não. As minhas ações vão mostrar quem eu sou. As minhas atitudes vão mostrar quem eu sou. Eu não preciso estar me aparecendo para ninguém. É simples assim. Paulo, quando teve um encontro com o Senhor, ele foi ao chão. E ali ele ficou na rua direita, e Ananias foi lá e pôs as mãos sobre ele. Ele foi batizado com o Espírito Santo. E dali em diante ele passou a pregar a palavra de Deus. Ficou um tempo com os discípulos, Atos 9 nos ensina isso. Ficou um tempo com os discípulos e passou a pregar a palavra de Deus. E não olhou para trás. Não pensou em parar um só minuto. E até hoje a palavra dele flui sobre as nossas vidas. Como se fosse ontem. Você consegue entender isso? Você consegue entender? Hoje por nada nós já queremos parar. Para mim não dá. Está muito difícil. É tudo vaidade. Debaixo do sol é tudo vaidade. Nós temos que buscar a presença do Senhor, como se o Senhor fosse voltar hoje. Como se o Senhor fosse voltar hoje. Cada dia nós temos que viver dessa forma, pensando que o Senhor está voltando agora. Eu costumo dizer que mais um dia amanheceu, amém? Se mais um dia amanhecer, está mais próximo à volta de Cristo. Quanto mais nós avançamos, mais próximo está a volta do Senhor. E nós precisamos estar preparados para encontrar com Ele. Nós precisamos estar preparados. E isso eu não faço somente em culto. Não é somente em culto. Porque nós temos uma vida de um tipo de cristão e eu indo para o culto só está ótimo. Não! É vida, irmãos. É vida com Cristo. É vida de busca incessante. Paulo largou toda a sua riqueza, toda a sua sabedoria. Ele vai dizer também que Eclesiastes, que toda a sabedoria, tudo isso aí, ele chega a falar que é cansaço, é enfado, toda a sabedoria, ele ainda diz que traz tristeza. Tem uma parte que vai falar que a sabedoria traz tristeza.
traz tristeza. Isso é fato. Ele aplicou o coração para entender tudo isso. Nós temos que aplicar o coração para fazer a vontade de Deus. Não foi para ele que nós entregamos a nossa vida? Eclesiastes é muito rico, mas Eclesiastes 5 é o que eu mais amo, fala. Quando você faz um voto de todo o mundo. Nós fizemos um voto com o Senhor. Quando eu entrego a minha vida para o Senhor, eu fiz um voto com Ele. Senhor, minha vida está nas tuas mãos. Eu não mais vivo, o Senhor é quem vive em mim. É um voto. Quando nós recebemos Jesus como nosso único e Salvador, é um voto que nós estamos fazendo com Ele. Que eu entreguei. Agora eu falo meio para ele e falo: olha, não dá para mim. Você fez um voto. A Bíblia vai dizer, Eclesiastes 5, que é voto de todos, isso não agrada a Deus. O Senhor se ira com isso. Me arrependi, eu não ia entregar, não, mas é voto de tudo. E isso o Senhor tem que irar. Quando nós entregamos para o Senhor, mas é Ele que tem que dirigir as nossas vidas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Todas as coisas. Entregamos para Cristo. O ano terminou. Eu não posso viver como eu vivi a minha vida toda. Eu tenho que ter o caráter de Cristo inserido em mim. Fazer a obra do Senhor, aquele que tem o caráter de Cristo inserido nele, ele tem prazer em fazer a obra de Deus. Isso não é enfadonho, pelo contrário, é prazeroso. Ele compra o relógio no dia do culto. Eu quero estar cultuando logo, não vejo a hora de chegar a hora do culto. Mas infelizmente não é assim, brasileiros. Se liga, meu irmão. Vai ter um churrasco aqui, não vai dar para culto hoje, pastor. Vamos lá no shopping, lá Deus, só dar uma volta, Deus me liga. Pastor, não vai dar para culto hoje. É assim que nós agimos. Mas nós temos um título, nós somos cristãos. Não é um título. A vida de Cristo verdadeiramente não está em nós. Nós precisamos começar a matar a velha criatura. Matar de uma vez por todas, ela não pode reinar. E tem que reinar em Cristo. O louvor que foi louvado aqui por último pela Tati, reina sobre mim. Reina sobre mim. Nós temos que deixar Cristo reinar sobre as nossas vidas. Não há dificuldade de entender isso. Agora eu entrego minha vida para o Senhor. E os meus desejos, os meus prazeres continuam os mesmos, não entregou. Não entregou. Meu prazer no momento desse era estar no campo de futebol, jogando bola, tomando cerveja, bagunçando. Era o meu prazer. Eu entreguei a vida para o Senhor. O meu maior prazer hoje é estar pregando a palavra de Deus, é estar junto com a igreja, é estar ouvindo a palavra de Deus. Esse é o maior prazer. Qual é a diferença? Cristo veio para nos transformar, para mudar, amados. É para mudar, é para mudança. Ele veio para nos trazer mudança, para fazermos a diferença, não para continuar na mesmice. Não é isso. Mais um ano de oportunidade, ao qual o Senhor já brilhou algo para mim e para a sua vida. Mas para isso se concretizar, eu tenho que aplicar o meu coração, a obra dele, e aí vai se concretizar o que ele tem. Se eu não aplico o meu coração à obra dele e continuo fazendo as minhas vontades, eu não posso nem dizer feliz ano novo. Eu vou dizer feliz ano velho. Eu quero continuar com as mesmas atitudes. Eu tenho que lutar para ter ações novas. Para eu falar com toda a palavra aqui, feliz ano novo, eu tenho que buscar um novo. E o novo não está no mundo. Não está no mundo. O novo está em Cristo. Quer virar o sobrenatural para o Senhor? Aplique o coração à sua obra e à sua vontade. Aleluia. 2. Aonde há vaidade, não há crescimento e desenvolvimento. Amados, é bem simples e claro. Nós temos que nos alegrar, amados. A Bíblia diz para nós clamarmos ao dono da seara para que mande sem feitos. Vem um irmão, vem outro irmão, tem que me alegrar.
Poxa, o irmão ali, o Gê da nossa irmã Rosângela, ele trouxe a palavra aqui de casa, eu nem levei tanto. Porque isso é a junção, a gente tem que fazer algo do Senhor juntos. É isso que nós temos que entender e aprender. Não pode haver vaidade. O irmão vai vir pregar, pastor, eu não vou nem participar, tem que ser eu que tenho que pregar, pastor. Eu tenho que fazer, não. Glória a Deus pelo meu irmão, Deus continue usando, meu irmão. E é dessa forma a junção, é abençoar a vida do irmão, fazer com que ele cresça e eu também cresça, porque eu estou aprendendo. Quando eu estou ouvindo a pregação, eu estou aprendendo. Não é só eu que vou pregar, só eu que vou falar. Isso eu estou falando na igreja, mas vamos levar para a nossa vida lá fora, no seu trabalho. Quando vem alguém que você precisa ensinar, abre o teu coração a ensinar. Ensine. Isso vai fazer com que você cresça. Você cresça como ser humano, e com Deus também você vai crescer muito. Porque o homem vai dar do seu lado. Infelizmente, muitas das vezes no trabalho as pessoas falam, não vou ensinar não, porque esse vai tomar o meu lugar, porque esse vai fazer aquilo. Debaixo do sol tem um lugarzinho para cada um. Ninguém toma o lugar de ninguém. Cada um tem seu cantinho. O Senhor já reservou. Se alegra quando a pessoa chegou para ajudar. Abraça. Abraça. Traga para perto. Nós precisamos aprender muito, amados. Muito com a palavra de Deus, com a obra de Deus. É junção, é união. O corpo de Cristo é estar junto. Eu não sou igreja sozinho, sou apenas um tijolinho, um membro do corpo na minha casa. Mas aquilo que vocês não são igreja, ao qual Cristo é o cabeça. E isso me alegra. Por isso, meu maior prazer, minha maior alegria estar na igreja, junto com vocês. O ano está se iniciando. Que nós possamos nos firmar cada vez mais, não perder o culto. Eu sei que às vezes é impossível, tudo bem, mas que esse seja o nosso maior prazer, cultuar ao Deus que nós entregamos a vida. Isso tem que ser prazeroso, não pode ser enfadonho, nem cansativo, mas prazeroso. Aleluia. Terceiro, vaidade nos tira do propósito de Deus. A vaidade nos tira do propósito, irmãos. O Senhor tem propósito para mim e para a tua vida, mas a vaidade ela te tira do propósito de Deus. Quer um exemplo? Saul ele ia ser confirmado o reinado dele para sempre. 1 Samuel 13. Ia ser confirmado para sempre, mas ele foi vaidoso. Ele apresentou sacrifício, ao qual não era para ele fazer. Vaidoso, ele fez estátua dele mesmo. Vaidoso, tirou ele do propósito de Deus, que o reinado dele era para sempre, não é para ser Davi. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Era Jesus, filho de Saul, tem compaixão de mim. Mas a vaidade tirou Saul do propósito, e o Senhor escolheu Davi. Você consegue entender? A vaidade te afasta do Senhor. A vaidade te afasta do propósito. Que nós possamos nos abraçar, irmãos, ter um coração voltado com o amor de Cristo, de verdade, não só de boca, não ser cristão de boca, mas vida cristã, a vida de Cristo, Cristo dentro de nós, se alegrar com o irmão, chorar com o irmão. Mais um ano de oportunidade, é para nós refletirmos o que nós fizemos no ano passado. O que eu poderia ter feito e não fiz? Quantas vezes eu deixei de fazer as minhas vontades para fazer a vontade do Pai? É refletir tudo isso. São várias perguntas que eu fiz ao Senhor, e que eu acredito que a igreja deve fazer perguntas para o Senhor. O que eu poderia ter feito, Senhor? O Senhor me chamou para fazer a diferença. O Senhor me chamou verdadeiramente para demonstrar o teu caráter nessa humanidade perdida e corrompida. Mas o que tenho feito eu? O que eu deixei de fazer? Os nossos prazeres, seja estar sempre na vontade do Senhor, na presença do Senhor. Eu falo de culto, sei que para muitos é difícil participar de todos os cultos, mas para muitos também deixam de participar dos cultos para ficar em casa, ou às vezes para ir no shopping. Você entende? Eu não estou aqui para julgar ninguém, porque quem vai fazer isso é o Senhor Jesus.
Eu só estou aqui para alertar a igreja que o Senhor vai cobrar. Vai cobrar de quantas vezes nós poderíamos fazer algo que nós não fizemos. E isso é muito sério. Eu tenho isso com tremor e temor. De verdade. De verdade. Nós precisamos aplicar no nosso coração a vontade do Senhor. Nesse sentido. O que eu poderia fazer e eu fiz. Mas uma outra oportunidade. Faça a diferença nesse ano. Faça a diferença. Faça a diferença no seu ministério, faça a diferença no seu trabalho, faça a diferença na sua família, faça a diferença nos seus amigos na rua, faça a diferença. Seja de você a diferença. Não tenha um título de cristão, mas tenha a vida de Cristo em você. Aleluia. E aí, Eclesiastes 13, 12, 13 e 14. A palavra do Senhor nos diz assim: demais, filho meu, atenta de tudo que se tem ouvido. A suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem, porque Deus há de trazer juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam ruins. Guarde os meus mandamentos, guarde a minha palavra, faça a minha obra, se envolva comigo. Eclesiastes nos ensina muito. Guarde os meus mandamentos, faça a minha obra, faça a minha vontade. Não se deleite nas coisas desse mundo, se deleite na minha presença, busque a minha presença. É isso que ele nos ensina com clareza. As coisas desse mundo são fadiga financeira. As coisas deste mundo são vaidade. Tudo vaidade. Vaidade de vaidade. Não pense nisso. Mais um ano para se iniciar. A vaidade tem que ser lançada fora. E o caráter de Deus tem que verdadeiramente germinar. Não somente o ministério, mas na nossa vida. Aí, aleluia. Hebreus 13, versículo 14. A palavra do Senhor nos dizer assim: na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, por meio de Jesus. Pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem, a muita cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. A nossa vida não é aqui, a nossa vida não é aqui. Nós precisamos entender isso. Devemos fazer o bem, não negligenciar de forma alguma. E isso o Senhor tem prazer que nós façamos. Nós precisamos entender de uma vez por todas. Mais um ano se ensina, com o entendimento de que nossa vida não é aqui. Os nossos prazeres não estão neste mundo. Os nossos prazeres estão no Senhor. E nós precisamos praticar isso. Para encerrar, voltando a Mateus. Mateus 16, verso 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por minha causa, achará. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem por troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir a sua glória, a glória de seu Pai,
com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. O Senhor está voltando a nós. Ele vai retribuir segundo as nossas obras. Mais um ano se inicia. Tome a sua cruz. Tome a sua cruz. Entregamos a nossa vida ao Senhor. Agora é tomar a nossa cruz, sim. Demonstrar o caráter de Cristo em nosso lar, em nossa família, em nosso casamento, em nossos filhos. É o caráter de Cristo que tem que reinar. Literalmente. Cristo tem que reinar sobre nós. Cristo tem que reinar sobre a nossa família. Não há nada nesse mundo tão prazeroso do que estar na presença do Senhor. Não há nada. Nós precisamos entender isso. Eu peço a cada um de vocês, se deleite em Eclesiastes. Leia com atenção, peça discernimento do Senhor. E nós vamos entender que tudo é vaidade. Nós não devemos nos apegar a nada desse mundo. A nada. Muitas pessoas estão apegadas ao mundo, porque ainda o PC não foi reconfigurado. Precisamos ter o PC reconfigurado em Cristo. Nós viemos com defeito e falha. Nós viemos literalmente para ser lançados ao lixo, lançados ao fogo, ao inferno. E Cristo veio para nos resgatar. Precisamos nos reconfigurar para viver a vontade de Deus e agradar a Ele. Amém? Se coloque de pé.